Boa noite, queridos. Boa noite. Deus seja louvado com a minha e com a sua presença nesse lugar. Amém. Creio que você escolheu o melhor lugar para estar, assim como eu. E é uma gratidão a Deus nós estarmos aqui com vida, com saúde. E também lembrando dos nossos queridos, que não puderam estar aqui, alguns enfermos, alguns já passados de idade, outros com alguns compromissos que não puderam estar, mas que o Santo e Bom Espírito possa estar nos corações deles, nos fazendo lembrar, da casa do Senhor sempre. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo chamado de Deus para trazer essa mensagem de esperança, e confesso a vocês que essa mensagem tocou muito meu coração. Porque durante esse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Efésios. E um dos versos que mais me tocou o coração, Deus me trouxe para que eu pudesse me aprofundar um pouquinho mais com vocês e juntos nós podermos estudar a palavra para ver o que Deus quer falar ao nosso coração esta noite. Nesse momento, então, eu peço a vocês mais uma vez que fechem os olhos, para que nós possamos buscar a direção de Deus para juntos entendermos a sua palavra. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é muito bom, é maravilhoso. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso. E o Senhor, com o teu Santo e Bom Espírito, nos trouxe essa noite para ter um encontro com o Senhor. Amém. Aceite, Senhor, esse culto de adoração ao teu nome. A tua palavra vai ser aberta neste momento. Que cale a mim, que sou fraca, pecadora, mas que o Espírito Santo fale aos nossos corações. E use apenas como teu instrumento para levar uma mensagem que traz para nós nesses dias o conforto e a esperança de saber que muito em breve o Senhor está voltando. E vai nos levar para a eternidade. Amém. Fique conosco e em nós, e que o Espírito Santo toque o nosso coração nesta noite para compreendermos a tua palavra, vivermos, ouvirmos e praticarmos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a todos vocês para abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1. E nós temos como o título da mensagem dessa noite Os Eleitos. E quem escreveu essa mensagem é Otávio Antônio da Silva, ele é pastor em Queimados, Paraíba. E eu creio que ao ler essa mensagem, ao estudar essa mensagem e entendê-la, Deus vai trazer para nós essa noite algo assim, revelador. E que você possa, ao abrir a palavra agora, no capítulo 1, do verso 4 ao 5, nos diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra aí, beneplácito, é consentimento, é licença, é permissão, Então nós entendemos que nós somos chamados para sermos eleitos. Deus nos predestinou para a vida eterna, para a salvação. E quando a gente lembra o título dessa mensagem como dizendo os eleitos, você e eu fazemos parte dessa herança maravilhosa. Deus fez esse plano na nossa vida antes de você nascer, antes da fundação do mundo, E eu falo uma coisa assim: como é que pode um Deus maravilhoso pensar, fazer um plano maravilhoso e olhando para nós, pecadores, sabendo das lutas e das dificuldades que nós iríamos enfrentar aqui nesse mundo? E ele falou: você não está sozinho.
eu estou contigo, não temas, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu seguro na sua mão, vamos comigo, nós vamos chegar até lá, amém? E quando nós entendemos a palavra eleitos, nós sentimos que é quando você é eleito para algo, alguém escolheu, ou alguém, no caso, deu a preferência. Mas nesse momento aqui, quando Deus diz que você é o eleito, poderia fazer uma pergunta para nós nessa noite. O que podemos fazer para ser eleitos de Deus? Pensa no seu coração. O que podemos fazer para nos sentirmos eleitos por Deus? Quais promessas você poderia estar fazendo para Deus, né, para que isso fosse uma verdade, uma realidade na sua vida? Falando como um ser humano. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que para sermos eleitos para com Deus, não tem nenhuma campanha. E muito menos pré-campanha. Não existe. O que acontece é que não é o que nós fazemos para Deus, o que pretendemos fazer para Deus. Porque Deus nos dá o direito de sermos eleitos. E se nós lembrarmos no verso de João 3,16, o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que promessa que Deus faz para cada um de nós, né? Ele doou, Ele deu o seu Filho para que nós creiamos nele e tenhamos a vida eterna. E hoje também, se a gente for pensar como seres pecadores nós somos, nada nós temos a oferecer a Deus. Porque Davi lá diz em Salmo, vamos juntos, Salmo 51:5. Olha só o que Davi fala. Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então quer dizer que nós mesmos, como pecadores, nada nós temos a oferecer a Deus, porque nós nascemos pecadores, né? E Paulo afirma também em sua carta, em Romanos, vamos juntos, Romanos 7:18. Ele diz para nós, 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Olha só. Então, o bem a gente quer fazer, mas não efetuá-lo, porque nós somos nascidos do pecado. A nossa natureza, a nossa tendência é só fazer as coisas pecaminosas, né? Mais fáceis. Porque nós nascemos por causa do pecado, infiltrado em nós o pecado. E até a nossa justiça é comparada como um trapo de imundícia. Isso está em Isaías 64:6. Vamos lá para a gente. Isaías 64:6. Estou escutando algumas folhas ainda, todos encontraram? Amém? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Entenderam? O que é trapo de imundícia? Nós vamos analisar trapos de imundícia. Olha que situação. É panos no período do fluxo menstrual.
Seria também panos que os leprosos usavam para secar as suas feridas que estavam em putrefação. Então nós não temos justiça. Quem tem justiça é Deus, né? E nesse processo de eleição, né, Deus, Ele toma a iniciativa por nós. Graças a Deus, né? Nós temos um Deus que toma a iniciativa, Ele fez o plano, e nesse contexto, tudo vem do trono de sua graça e de sua misericórdia. Vamos voltar lá em Efésios, capítulo 2, que nos diz, capítulo 2, verso 4 e 5. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o verso 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que maravilhoso as misericórdias de Deus, a graça de Deus. Se nós formos lá em Lamentações 3, 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor elas renovam cada manhã em nossa vida, e ela é a razão por nós não sermos consumidos. Então, graças a Deus, que as misericórdias de Deus estão estendidas para mim e para você todos os dias. Amém. Todos os dias que nós errarmos, se nós pecarmos, nós temos a quem buscar, que é a Deus. Ele é misericordioso. Ele renova a sua misericórdia em sua vida. E Ele convida você e a mim até Ele, para buscar a Ele, para falar, para confessar, para abrir o coração e entender que Ele está lá para te ouvir. E se você se arrepender dos seus pecados, você vai receber a vida eterna. Amém? Amém. Louvado seja Deus por esse presente, né, que Ele nos dá. Eu trabalhei quase 20 anos com as crianças aqui na igreja. E eu falava, sempre tinha um versinho que eu falava para eles: decora esse versinho, que isso aí vai ficar presente na mente de vocês. Se um deles estivesse aqui, eu ia perguntar. Sempre perguntava para eles: o que é a graça? Então eu falava: decora aí, ó. A graça é um favor imerecido da parte de Deus para o homem. Nós não merecemos, mas Deus oferece a graça para cada um de nós. E é como se Ele desse um presente que nós não merecíamos, né? Nós recebemos sem merecer, e não depende do nosso esforço para receber esse presente. Quem fez o esforço foi Jesus. Ele deu a sua vida por mim e por você. Então nós recebemos esse presente de graça, mas não é uma graça barata, né? A graça é que o sangue de Jesus nos comprou por esse preço. Então, o que eu e você estamos fazendo? Estamos aceitando a graça de Deus? Estamos aceitando todos os dias a misericórdia de Deus em nossas vidas? Para que nós podemos nos libertar, né, dessa natureza pecaminosa. E é um processo de uma vida inteira que nós temos que conversar com Deus, pedir perdão, nos arrepender e ser transformados, né? Quando nós nos arrependemos, nós somos transformados por Deus. E outra coisa também que Deus nos diz, esse texto, quando ele fala sobre que Ele nos predestinou para a salvação. Então, tem um pensamento de Calvino, ele é um teólogo francês, e o pensamento dele afirma ao contrário de Paulo, né? Ele afirma que Deus determinava quem seria salvo e quem se perderia. Mas a palavra toda de Deus não tem nada que fala que, no caso que encontra alguma coisa que
se diz que a pessoa vai se perder. Não, Deus não nos fez para a perdição. Deus nos fez para a salvação. Somos salvos em Cristo Jesus. Esse plano já foi feito, foi revelado antes da fundação do mundo. Caso o homem pecasse, nós teríamos o direito de nos arrepender se nós aceitássemos a morte de Jesus Cristo, né? E ao contrário, né? Deus deseja que todos nós sejamos salvos. Vamos juntos, 2 Pedro 3,9, para confirmar, né? 2 Pedro 3,9. Vamos encontrar 2 Pedro 3 e o verso 9. Amém? Amém. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Que Deus maravilhoso. Que amor é esse? Por mim e por você. Um amor de pai. Um amor daquele que abraça, que acolhe, que ama e que está disposto a qualquer momento que você quiser ir até Ele. Ele está disposto a te ouvir. Ele está disposto a te acolher. Está disposto a te salvar. E um dos comentários bíblicos adventistas, no volume 6, na página 1106, diz assim: é em Cristo que a escolha pode ser feita, pois toda a vida espiritual está centrada nele. Aqueles que vão a Cristo são escolhidos para ser salvos, assim como alguém que se junta a um coral é escolhido para cantar. Por essa razão, não há uma escolha arbitrária. Deus tem um propósito de salvar a todos os que pela fé aceitam a Cristo como o seu Redentor. Amém? A salvação é para todos. Portanto, nós somos objetos da graça divina, né? Como cristão, nós nunca deveríamos perder isso de vista. Sempre foco na salvação, no desejo de estar com Cristo, e saber que essa vida é passageira. 80, 90, no máximo 100, nós vamos descansar. E depois? A eternidade nos espera. Amém? Amém? Esse é o propósito de Deus. Enquanto estivermos aqui, nós estamos o quê? Preparando o nosso caráter. Porque nós vamos morar num lugar santo, com um Deus santo, livre do pecado. Amém? Amém. E Deus tomou a iniciativa por nós. E falando sobre generosidade, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, e o verso 7. 4, verso 7. Antes de lermos, deixa aberta a palavra. Quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe porque Ele quer nos abençoar. Amém? E o homem, por seus esforços, ele pode sim conseguir uma popularidade, né? Com os bens materiais. Ele pode conseguir, através dos seus esforços, conseguir algo assim que traga para ele assim, uma esperança assim, de as pessoas vão olhar em mim, vão me ver, olha como ele conseguiu, como ele conquistou. Mas tem algo que o homem não pode conseguir sozinho. E isso é algo que Deus dá para nós quando nós estamos junto com Ele. É a paz. Nós não conseguimos por nós mesmos a paz. É Deus que nos dá. E nesse verso que nós vamos ler, que é Filipenses 4:7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
toda e qualquer situação que nós passarmos, se nós olharmos para Cristo, para a cruz de Cristo, pelo que Cristo passou para nos redimir, para nos salvar, nós vamos encontrar paz. Porque Ele é a paz. Ele nos dá a paz. Né? E também em João é quase o mesmo verso que diz que deixo-vos a vocês a paz, a minha paz lhe dou. Não lá dou a paz como o mundo dá. João 14, 27. Eu vou contar uma ilustração agora de um concurso de pintura, e qual era o objetivo? Premiar aquele que fez a melhor pintura e representasse ali no seu quadro a paz. E 3 finalistas foram escolhidos. O primeiro quadro, vocês ficam imaginando, como se vocês estivessem nesse lugar. É uma pastagem muito linda, verde, muitas flores, as borboletas nas flores, pairando aquela brisa nas borboletas. Esse foi o primeiro quadro. O segundo quadro foi um céu azul muito lindo, as nuvens brancas passando e os pássaros voando sobre essas nuvens. E o terceiro quadro, ele foi o escolhido. Mas olha só, esse quadro, essa pintura mostrava um rochedo, um grande rochedo. E aí fala que nesse rochedo, a violência das águas era tão forte que batia nesse rochedo com tanta violência, um mar agitado, uma tempestade, né? Muitos relâmpagos. E os pintores que não foram escolhidos, eles ficavam indignados. Mas como é que pode essa pintura, né, ser escolhida? Olha a violência, olha a agitação do mar, olha os relâmpagos e tudo mais. E nesse momento o juiz que estava ali para avaliar as pinturas, ele falou para eles: vocês não prestaram atenção no detalhe? Olha lá naquela fenda da rocha. Lá estava o passarinho e seus filhinhos, tranquilos e sossegados. Imagine. Só a verdadeira paz vem do Senhor. Só a verdadeira paz pode aliviar o cansado. Por isso, o nosso Deus, Ele é um Deus generoso. É um Deus que nos elegeu para a salvação, porque Ele é pacífico, Ele é generoso, Ele é amável, Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é restauração, Ele dá a chance de nós começarmos de novo. Não importa o que aconteceu na sua vida, ou o que está acontecendo, eu não sei o que está no seu coração nesta noite, mas venha até Deus. Ele é generoso, Ele quer te dar um alívio, Ele quer dar a paz para aquele que está cansado. E tem um verso que todos nós também conhecemos, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Amém. Então, quando estivermos lá naquela tribulação, numa situação, numa prova, vamos olhar para quem? Para o alto. Vamos olhar para Cristo. É de lá que vem o poder, de lá que vem a paz, de lá que vem a segurança, que vem o acolhimento, que vem o amor, que vem a esperança. Porque Ele não nos deixou sozinhos. Quando Jesus foi à altura dos céus, Ele falou: eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele vai te ensinar, Ele vai te encaminhar o que você tem que fazer. Então, Jesus não nos deixou órfãos, Deus não nos deixou órfãos. Ele deu o Espírito Santo para cada um de nós, para buscarmos, né, força, coragem, direção para a nossa vida. Tudo bem, chegamos quase na metade da mensagem. Agora eu vou perguntar para você: você está se sentindo eleito?
Até aqui? Com certeza. Mas todo eleito tem um propósito. Deus nos chamou, nos elegeu, nos deu a vida de Cristo Jesus para nós, para a nossa salvação, mas todos nós temos um propósito quando recebemos a eleição. E vamos ver em 1 Tessalonicenses, pertinho de onde estava, um pouquinho para trás. Estava em Filipenses, um pouquinho para trás. Não, para frente, né? Para frente, isso. Tessalonicenses 4, 7. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E também Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Doze, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus nos escolheu e nos chamou para sermos santos. O que é uma palavra santo? A palavra santo, no grego, significa ágios, que significa fundamentalmente separado. E em significado, falando em significado moral e espiritual, né, separado do quê? Separado do pecado. E, portanto, consagrados a Deus. Né? Algo que é separado ou diferente do comum. Ou seja, o homem santo, ele é diferente do homem comum. E no texto de Efésios, né, que nós lemos 1:4, Deus é santo porque é diferente do homem em sua natureza. E seguindo essa linha de pensamento, né, o cristão não é uma pessoa comum. O propósito da eleição, quando Deus nos elegeu, o propósito da eleição é nos tornar indivíduos santos. Lembram da palavra santo, o que significa? Separados. Separados do quê? Separados do pecado. Separados do mundo. Separados, no sentido aqui, de pensar diferente do mundo. De pensar e ter hábitos diferentes do mundo, né? Ter atitudes diferentes, vestir-se diferente do mundo, nos alimentar de uma tal forma que glorifique a Deus no nosso corpo, o que nós comemos, o que nós vestimos, o que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós vemos. Tudo isso Deus nos chamou, nos elegeu para sermos o quê? Diferentes. E Deus também nos elegeu para sermos sal e luz. Você imagina um alimento com muito sal? Alguém aguenta comer? Estraga o alimento. Então, o sal, ele vem para dar o equilíbrio no alimento. Então, Deus nos escolheu para sermos sal. E também Deus nos escolheu para ser luz. Imagine nas trevas, onde que acende a luz, o que acontece? Tudo aparece, tudo brilha, tudo se revela. Vamos juntos ver Mateus 5,14, para nós confirmarmos essa mensagem que Deus nos diz, que nós fomos escolhidos para sermos sal e luz nesse mundo, separados
separados. 5:14 até o 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador o ilumina e todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Então, lembrando, o propósito de sermos eleitos é para que nós sejamos diferentes do mundo, santificados, e nós sejamos o que? Luz, sal, para a honra e glória do Senhor. Porque nós vamos testemunhar de um Deus verdadeiro, um Deus santo, que quer o melhor para nós, que é a salvação. E a sua vida, a minha vida, a nossa vida tem que representar o caráter de Deus o mais semelhante possível. Embora somos pecadores, mas nós lemos aquele verso que fala: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, cada dia nós estamos sendo transformados. Quando você acorda de manhã, você tem que fazer uma escolha. Durante o dia você tem que fazer uma escolha. No meio do dia você tem que fazer uma escolha. À noite você tem que fazer uma escolha. Hoje você fez uma escolha de estar aqui. Então a sua escolha representa que lado você está alimentando mais. Qual natureza você está alimentando mais? A sua natureza pecaminosa ou a sua natureza espiritual? Se você tiver com a sua natureza pecaminosa sendo alimentada, os frutos vai ser difícil, vai ser coisas do mal. Agora, se você estiver alimentando a sua natureza espiritual, os frutos vai ser do bem. Amor, alegria, paz, vai ser isso. E, como eu sempre digo, nós temos que ter o nosso copo sempre cheio, transbordando do amor de Deus, para que aonde você vá, você tenha uma palavra para falar ao cansado, uma palavra para falar para aquele que está em trevas, uma palavra para você orientar, para alegrar, para convidá-lo para vir conhecer esse Deus maravilhoso que você conhece. Mas vocês têm que também estar alimentando a sua natureza espiritual. E como fazemos isso? Através do estudo da palavra, através da sua comunhão com Deus. Por isso que ele fala: vigie as avenidas da alma. Quanto tempo estamos gastando com o que estamos vendo, ouvindo, falando ou conversando? Talvez passe tempo conversando coisas que não tem necessidade, e você poderia estar alimentando a sua natureza com os bons livros, boas leituras, bons amigos, lugares da natureza. E acima de tudo, em comunhão com o Pai. Todo momento em comunhão com o Pai. Se você está trabalhando, ore a Deus em silêncio. Se você está dona de casa lavando louça, ore a Deus em silêncio. Glorifique a Deus que você acordou mais um dia. Hoje acordamos mais um dia, que presente maravilhoso para vivermos. Honre a Deus com a sua vida. E por essa razão, muitas vezes, os próprios eleitos de Cristo podem passar por um momento de apostasia. E por que isso acontece? Porque muitas vezes se afastam da fonte verdadeira que é Cristo Jesus. Uma vez a luz brilhou, ele aceitou e depois ele deixou de alimentar a sua natureza. Por diversos motivos. E um deles é a falta de comunhão com Deus. Isso esfria a sua vida espiritual. A gente dá um exemplo de uma fogueira, Quando todos os gravetos estão ali acesos, há uma fornalha. Agora você pega um daqueles gravetos e coloca do lado. Ele apaga, ele esfria. Então, com a comunidade, com bons relacionamentos, boas leituras, estudo da palavra, culto ao Deus verdadeiro, vir se alimentar, nós estamos
nos preparando cada dia mais para que a nossa natureza espiritual se fortaleça e nós venhamos a estar cada dia mais perto do Senhor. Amém? E agora, por essa razão, eu convido vocês a abrirem a palavra em 1 Coríntios 9:27. Nós falamos e vamos confirmando na palavra de Deus, porque é Deus que está falando conosco nesta noite. 1 Coríntios 9:27. O apóstolo Paulo, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então nós falamos do amor de Jesus, mas que a gente faça um sacrifício de deixar de lado as coisas que não agradam a Deus, para a gente ser qualificado para estar ao lado de Deus. É uma luta, irmãos. É o bem e o mal. Nós estamos aqui nessa guerra. Nós temos que lutar a favor do bem. De a Deus forças, coragem, né? E vamos juntos também lembrar de um verso. Deixam abertos aí. Mateus 10:22. Mateus 10:22. Esse verso estou só achando um verso aqui 6. Só para confirmar o que nós falamos, irmãos, eu vou ler aqui Hebreus 6, no capítulo 4, depois a gente vai nesse verso de Mateus 10:22. Hebreus 6, 4 a 8, que diz que muitas vezes nós podemos, como eleitos, nos apostatarmos, para ficar mais ainda reforçada essa palavra. É impossível, isso está em Hebreus 6, capítulo 4 ao 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, se nós estamos no caminho de Deus, é com sacrifício, é com luta, mas nós estamos indo, buscando forças. Mas se nós por algum motivo desistirmos, irmãos, vai ser muito triste, vai ser queimado. É muito triste. Que Deus nos ajude a dizer como Paulo: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos lutar juntos com Cristo. Vamos nos esforçar, né? Mesmo que a gente venha que fazer um sacrifício, mas é pela salvação. Deus quer tirar de nós a natureza ruim, que nascemos com ela. Nós temos que lutar para isso. E pelo mesmo motivo, então, que eu queria que vocês abrissem lá em Mateus 10:22, agora é Mateus 10:22, que diz, né, que somente aqueles
que perseverarem até o fim serão salvos. 10:22. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Assim está em 24:13 de Mateus e em Marcos 13:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, estamos quase no lar. Jesus está às portas. Vamos continuar perseverando. Vamos continuar fazendo a vontade do Senhor. Vamos orar mais. Vamos jejuar. Vamos buscar a Deus em oração. Vamos abrir a palavra, estudar com mais vontade, com o desejo. Livros que traz para nós fortalecendo a nossa fé. Além da palavra de Deus, temos muitos livros do Espírito e Profecia. Vamos lê-los. Isso traz para nós um enriquecimento, fortalece. E ouvir palavras que também nos fortaleçam, que enriqueçam a nossa fé. E, portanto, concluindo a nossa mensagem, embora o homem seja completamente incapaz de salvar-se a si mesmo, ele pode escolher ser um eleito de Deus para a salvação. Então hoje Deus entrega na sua mão a escolha, né? Você escolhe ser um eleito de Deus. E profetisa Ellen White escreveu: a verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. Olha a última frase que ela escreve: continua enquanto durar a vida. Então, até Jesus voltar, nós vamos ter que lutar com essa natureza, né? E aqui fala: enquanto durar a vida, nós temos que viver uma vida de santificação. Todo dia querendo ser transformado, todo dia querendo ser melhor para com Deus. E Deus quer nos dar a certeza da salvação. O último verso, Romanos 8:31. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Amém. Nós temos um Deus maravilhoso que intercede por nós. Amém? No entanto, teremos essa convicção apenas quando pararmos de olhar para nós e olharmos para quem? Para Cristo. Ele é o perfeito. E tem um verso que diz: quando eu olho para mim, não sei como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não sei como me perder. Ele é o perfeito. Olha para Cristo, seja o mais semelhante possível a Cristo. E lá em Pedro ele diz assim, 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo, né? E é imprescindível que nós nos concentremos no que Jesus fez por nós. É imprescindível, você tem que olhar para o que Jesus fez na cruz por você. E o livro do Espírito e Profecia fala bem claro: faríamos muito bem se passássemos 1 hora por dia lembrando do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Que Deus te abençoe, me abençoe nesta noite.
Deus ofereceu para mim e para você essa noite um presente. É a eleição para a salvação. E você é um eleito de Deus, creia. Você é um escolhido de Deus. Você é um eleito de Deus. Você, desde a fundação do mundo, Deus pensou em você. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, Deus pensou em você. Por amor, Ele deu a oportunidade para você e para mim de escolhermos nesta noite sermos os eleitos de Deus. Amém. Você está disposto a receber essa dádiva divina? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe nesta noite. Amém? E que ali você também possa encontrar paz, independente da situação que você estiver na sua vida. E que ali você possa encontrar paz e força. Fiquemos em pé e ouvemos o hino ao olhar para a cruz.
ser gravada em seu coração. Que Deus nos ajude a desviar os nossos olhos daquilo que nos afasta de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome. Amém. Por trazer uma mensagem tão grande valor para nós nos dias em que estamos vivendo. Obrigada porque o Senhor nos ama, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça nos alcança. Amém. E nós estamos aqui como qualidade de filhos, clamando a Ti por nós, para que possamos sempre fazer a melhor escolha, que é estar ao seu lado. Amém. Estamos numa caminhada aqui nesta terra, Senhor, almejando o céu, olhando para a volta do seu Filho amado. E enquanto isso não acontece, Senhor, esteja conosco através do Teu Santo Espírito, todos os dias, nos alimentando através da Tua palavra, nos fortalecendo através das congregações, dos cultos de orações, através do nosso testemunho e, acima de tudo, Senhor, que a nossa confiança, a nossa esperança esteja sempre no Senhor. Nos ajude, Senhor, a querermos estar ao seu lado, fazendo a sua vontade, a sermos santos como o Senhor é santo. Que possamos sentir o desejo de nos separar daquilo que nos separa de Ti, Senhor. E nos ajude a cada dia a fazer a melhor escolha, Senhor. Obrigado pelo sacrifício do Seu Filho Jesus na cruz por cada um de nós. Amém. E ao olharmos para a cruz, não temos como nos perder, Senhor. O Senhor nos dá a direção. O Senhor está voltando, está querendo cada dia mais nos aproximar de Ti, e que possamos nessa noite ter feito a melhor escolha, Senhor. Tu sabes que o nosso desejo é estar ao Teu lado. Para isso que possamos cada dia renunciar ao nosso eu, que esse é o nosso pior inimigo, e possamos contemplar ao Senhor a cada manhã, porque as Suas misericórdias se renovam em nossa vida. E é em nome de Cristo Jesus que eu entrego a Tua igreja, os Teus filhos, todos aqueles que estão Te buscando, querendo mudar a vida, ser transformados, Senhor. Que o Teu santo e bom Espírito os acolha e os transforme pelo Teu poder. Amém. E é em nome de Jesus que nós pedimos todas essas bênçãos e já agradecemos. Amém. Amém.